Eu tava dando uma olhada aqui em alguns canais de anos atrás, que eram canais pequenos, né, que faziam parte da comunidade de opinião, pra ver como que eles estão hoje. E assim, eu acho que o exemplo mais notável, né, de crescimento, tirando o Palin dentre os que eu conhecia daquela época, porque o Palin, ele já era grande quando eu conheci ele, e daí depois de eu já conhecer ele, o cara ele ainda conseguiu hitar vários vídeos com centenas de milhares de visualizações, né? Mas por algum motivo ele parou com o YouTube. Inclusive ele já tinha comentado no meu canal algumas vezes aqui. E eu não sei se foi meramente o algoritmo, porque ele fazia thumbnails pro 7 minutos, eu acho, né? Então ele tinha contato com o pessoal grande lá. Mas sei lá, eu acho que é quase sempre uma pena, né? Quando um desses criadores pequenos que eu conhecia acaba desistindo, parando de produzir, porque daí a gente não tem mais acesso a o trabalho deles aqui no YouTube, né, mano? Que de certa forma eu acho que eu consideraria até um trabalho meio artístico, né? Mas então, né, mano, depois do Palin, como eu tava dizendo aqui, eu acho que o crescimento mais expressivo dentre esses que eu conhecia foi o da G-Pink, né? Eu não poderia imaginar que teria chegado a quase 25 mil inscritos. Agora deu uma caída, né? Perderam acho que uns 500 inscritos. Mas ainda assim é uma quantidade bem grande, né? Só que apesar disso parece que não foi firmado tanto público, né? Eu acho que 98% dos inscritos da G-Pink são inscritos fantasmas, né? Mas apesar disso, poxa, 2%, ou mesmo se fosse, sei lá, 1%, que são de fato público real da G-Pink, continua sendo bastante pessoas, né, mano? 1% de 25 mil são 250 pessoas. Mas então, além da G-Pink, o que rolou com os outros youtubers que eu conhecia dessa época? No caso, como eu disse, os pequenos, né? Teve também o Arcune, que eu até pensei em fazer um vídeo resposta pra ele. E o cara simplesmente sumiu do mapa, eu não tenho mais notícia dele, mano. Eu suponho que seja esse daqui o canal dele, mas ele privou todos os vídeos. Aparentemente desistiu, né, da carreira como youtuber. Também tinha o Ian Lima, que eu acho que esse daqui deve ser o canal atual dele, né? Ele começou a fazer música e também privou todos os vídeos dele aqui no YouTube. Mas o que me chamou mais a atenção agora, né, pra eu pensar em fazer esse vídeo aqui foi o canal do Cainho, mano. O cara, ele de fato, pô, ele conseguiu chegar em 11 mil inscritos. E daí ele também tem o canal secundário que tem 5 mil. Mas apesar disso, né, a maioria inscritos fantasmas. Só que eu lembro que quando eu conheci ele, ele tinha menos de 1000 inscritos, assim como a G-Pink. E assim, é outro que deixou o YouTube de lado, né? O canal principal dele tá há 1 ano sem postar vídeos e o secundário tá há 2 meses. 2 meses atrás ele postou um vídeo e 7 meses atrás foi o penúltimo vídeo dele, então parece que ele desmotivou, né? Deu uma largada de mão aqui do YouTube. E hoje eu parei aqui, né, pra assistir alguns vídeos dele falando sobre YouTube, criação de conteúdo e as suas aflições neste meio, né? E em determinado momento eu vejo que o cara, ele meio que se propunha a desafiar o algoritmo, né? Ele admite a falta de um nicho claro no canal dele e meio que tava fazendo uma estratégia, eu acho que parecida com a minha, né? Que eu tento atualmente, que é fazer uns vídeos, né, mais mainstream e fazer outros vídeos totalmente flopados que nem esse daqui. E beleza, né, o Cainho ele conseguiu alguns vídeos que hyparam bastante, mano, 70 mil views, 40 mil views, 30 mil views. Ele fez vídeo de treta na Haluca, do Yanni, não sei o que mais. Mas apesar disso, a retenção de público dele não foi muito grande, né, mano? Tipo, ok, 250 pessoas, 300 pessoas em uma sala são bastante pessoas, né? Mas aqui no YouTube não é tanto assim, né? Precisa de mais do que isso pra conseguir ter uma renda da hora aqui com a AdSense no YouTube, né? Embora aqui eu acho que é uma ideia meio idiota, mano, você vir aqui pro YouTube pensando, ah não, eu vou viver de AdSense. A AdSense vai ser minha principal fonte de renda, tá ligado? Porque o AdSense, ele até pagava um pouco mais antes, né, mano, mas tá baixando cada vez mais. E o Cainho, ele tem 700 vídeos postados, ele tem 1 milhão de views no canal dele, mas ele não fez muita grana assim no canal dele, né? Ele disse que somando 1 ano inteiro do canal aí, do mais recente, ele conseguiu fazer, poxa, 600 reais, mano, com o AdSense do YouTube. Olha que maravilha, 1 ano de trabalho pra 600 pila. Porra, 600 pila tu consegue fazendo, digamos, uns 4 freelance, né, mano? E daí eu olho pra isso e eu penso,
Caraca, mano. Que brutal, né? Quase todos os canais que eu conhecia daquela época pararam de fazer vídeo. E o que tá fazendo vídeo ainda, né, que é a G-Pink, tem o seu público, mas também não é um negócio gigantesco, cara. É uma audiência legal, né, que com certeza me motivaria pra caramba de produzir. Se eu tivesse, tipo, sei lá, 300 pessoas que fossem inscritos assíduos aqui do canal, né? Mas, mano, pensando aqui, eu acho que a Gi é um caso de sucesso aqui no YouTube, né? Porque você conseguir formar um público de 300 pessoas já é... Nossa, basicamente você já conseguiu a parte mais difícil aqui de crescer no YouTube, né, mano? Esse pontapé inicial realmente é o que geralmente faz as pessoas desistirem quando elas não conseguem, né? Porque o início é meio desmotivador, né, mano? Você posta 100 vídeos e uau, quantas views que eu peguei postando 100 vídeos, mano. Eu acho que é muito mais fácil você sair de 300 viewers assíduos pra, sei lá, digamos 5 mil ou 15 mil, do que você sair de 0 pra 300, sabe? A parte mais difícil é esse início mesmo, né? Depois que você já pegou o embalo e conseguiu formar um público decente, aí o resto do processo eu acho que fica bem mais fácil, né? Porque no início fica muito uma insegurança, sabe? Tipo, será que vai dar certo? Será que eu não vou ser que nem o Cainho que vai postar 700 vídeos e depois desistir do canal e falar que, porra, eu tentei muito, mas no final não consegui o que eu queria e larguei mão dessa porcaria aqui. Obviamente não é essa meta que eu tenho aqui pro meu canal, mano. Mas daí você olha pra o exemplo do Cainho e acaba sendo meio assustador, né? O cara desafiou o algoritmo do YouTube e se ferrou, meio que utilizando a mesma estratégia pra tentar crescer que eu estou usando agora. E isso é um indício, né, de que, poxa, aquilo lá que eu falei, de que o mais importante é você fazer vídeos interessantes que as pessoas queiram assistir, né, de um assunto que as pessoas queiram assistir e também você ter um nicho no seu canal, se você quiser crescer. Cainho, apesar de suas conquistas aqui no YouTube, ele não fez isso, né, ele não teve essas coisas. E daí eu acho que por isso ele ficou frustrado aqui com o YouTube, né. Mas, bem, fato é, mano, que até o final do ano eu vou monetizar essa coisinha aqui. E eu continuo, né, com uma resistência a tentar fazer, tipo, um desafio de 30 dias nichando aqui o meu conteúdo. Na verdade, de 30 dias o caramba, né, mano? 90 dias, pelo menos. Pra ver qual que seria o resultado. Mas eu penso que talvez essa minha resistência possa ser em grande parte devido à minha inércia. Talvez, mano, talvez. Porque, bem, né, antes de eu começar a gravar esse vídeo, cara, eu fiquei pensando bastante, tipo, nossa, olha quantas views que tá pegando meu conteúdo, olha eu aqui novamente dando murro e ponta de faca, dia após dia aqui no YouTube, né? É sério que eu vou continuar seguindo por esse caminho? E vou continuar nesse loop aqui de fracasso, vídeos flopados? É sério mesmo? Albert Einstein, né, ele é atribuído a ele aquela frase de que a definição de insanidade é você ficar repetindo a mesma ação ao mesmo tempo em que espera resultados diferentes com ela. Se você fica fazendo sempre a mesma coisa, a tendência é que o resultado seja sempre o mesmo, né? Mas daí eu meio que taquei o foda-se e decidi só começar essa coisa aqui, né? E eu penso que talvez eu deveria fazer mais isso, mano. Acho que eu vou fazer depois desse vídeo. Eu tenho que fazer mais 8 vídeos em 3 dias, olha só. Pra mim acaba sendo, acho que meio que bastante coisa ainda. E daí se eu ficar enrolando eu não vou conseguir fazer isso, mano. Mas eu fiquei pensando, tipo, mano, tá, eu vou gravar mais 8 vídeos aqui, dando uma rushada pra manter a frequência. Será que não era melhor eu gastar todo esse esforço de gravar, daí depois editar o vídeo, depois fazer a thumbnail, depois pensar num título pra ter 8 vídeos que provavelmente vão pegar quase nada de view, né? A menos que eu fale de algum assunto mais mainstream. Será que em vez disso não era melhor eu já começar, né, com esse desafio aí de nichar meu conteúdo por 90 dias? E de fato seguir o que a porra do cara que entende pra caramba do YouTube tá falando pra eu fazer? Porque como a gente pode ver no caso do Carrinho, né, que tentou essa minha estratégia leiga, né, essa minha estratégia ignorante sobre o que faz crescer aqui no YouTube, quais são as estratégias que funcionam. Como a gente pode ver no caso dele, mano, o cara se frustrou e desistiu, olha que maravilha, né? Na verdade, que triste, cara, isso daí é muito triste. É óbvio que o Cainho, ele não
pagou nenhuma mentoria e também não segue esse conselho que eu achei tão verdadeiro, né, do YouTube sem mimimi. O conselho que eu suponho que seja o mais importante, assim, pra crescer no YouTube, né? E daí o cara, ele foi no feeling e olha no que deu, né? Só que, bom, dá uma certa angústia, né, mano? Tipo, eu vou ter que me render aqui ao algoritmo e nichar a porra do meu conteúdo. Mas pensando aqui, eu acho que, bom, como eu disse, né, talvez seja em partes, né, em boa parte o fato da minha inércia, né? Mas para além disso, o próprio YouTube sem mimimi, mano, o cara ele administra 4 canais do YouTube ao mesmo tempo. E cada um tem um nicho diferente, então ele não se restringe tanto quanto possa parecer, né? Ele não fica só falando, como crescer no YouTube, como crescer no YouTube, como crescer no YouTube. Tipo, de fato, né, no canal YouTube sem mimimi, ele só fica falando sobre como crescer no YouTube. Só que ele não fala só sobre isso no total, sabe? Ele tem um canal, né, de tier list, ele tem um canal de, acho que reflexão, eu não lembro exatamente isso que é, mano. E ele tem um outro canal aí que eu não me lembro. E todos os canais dele são monetizados e deram certo, sabe? Todos os canais dele pegam uma quantidade bacana de visualizações. Só que, poxa, também, né, se administrar um canal já é um negócio difícil, né? Imagina 4. Obviamente eu não ia conseguir manter a frequência de um vídeo por dia em cada um dos canais, né, mano? A menos que eu fizesse, meu Deus, 4 vídeos de 1 minuto, um vídeo pra cada canal, tá ligado? Algo muito curtinho que não ia gerar a retenção necessária pra monetizar. Simplesmente eu acho que não ia ser muito legal, né, mano? Até porque, bom, eu tenho que trabalhar e eu tenho que trabalhar bastante às vezes, né, mano? Tem semanas que é mais puxado. Agora no inverno as plantas demoram mais pra crescer, então tá tendo menos trabalho. E eu digo ainda bem pra isso, porque eu queria focar mais aqui no YouTube mesmo, né, mano? O dinheiro que eu tô fazendo, mesmo com essa queda aqui de trabalho, já tá conseguindo pagar as contas, né? Então eu ficaria feliz mantendo essa frequência pra conseguir me dedicar mais aqui ao canal. Mas assim, né, mano, o fato é que daqui a pouco o verão chega e daí, além de ter muito mais trabalho no verão, acaba sendo mais estressante trabalhar no verão, né, cara? Porque trabalhar no sol, no calor escaldante, não é a coisa mais agradável do mundo, eu diria, né? Mas, sei lá, também não é como se, nossa, eu fosse obrigado a manter essa frequência alta e desgastante no verão, né? Eu posso conversar lá com o meu irmão pra talvez dar uma reduzida, né, mano? Porque ele também não depende de mim como ajudante, né? Ele pode chamar outra pessoa. Então acaba sendo mais maleável, né, o meu trabalho aqui que eu tô fazendo que é informal, né? Eu não tenho carga horária a se cumprir. Mas enfim, né, mano, eu acho que eu não vou me estender mais tanto aqui, porque vocês estão ligados, né, mano? Videozinho extremamente desinteressante pra quem não me acompanha ainda, videozinho que vai pegar porcaria nenhuma de view. Então já tá de bom tamanho, né, mano? Até porque, como eu já disse, bom, eu tenho que gravar depois desse ainda mais 7 vídeos, então vamos agilizar um pouquinho aqui o processo, né? Obrigado por me assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.